Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Renato Vilela, repórter da revista DBO, e vou apresentar mais uma edição do Revista DBO em Foco, programa que leva até você as principais reportagens da versão impressa da revista. Obrigado pela presença através de nossos canais de comunicação, portaldbo.com.br, Instagram e YouTube. Nessa edição do Revista DBO em Foco, vamos falar sobre os efeitos do estresse térmico no desempenho de animais confinados. Existe uma crença de que animais da raça Nelore são tão resistentes ao calor que não apresentam sequer perda de desempenho quando submetidos a altas temperaturas. Mas uma reportagem do especial de confinamento, assinada pelo repórter Denis Cardoso, mostrou que não é bem assim. As perdas por estresse térmico podem chegar a 110 gramas por cabeça por dia, o que faz uma grande diferença no resultado final do confinamento. Para falar sobre este assunto, eu vou conversar com o zootecnista João Paulo Bastos, da Infinity Consultoria, César Borges, gerente de desenvolvimento e soluções da Fibro Brasil, e João Trevisoli, sócio proprietário da startup LabMet. Sejam muito bem-vindos e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Renato. Obrigado pelo convite. Obrigado, Renato. Obrigado. Vamos lá. João Paulo, eu vou começar por você. Como é que você vê a situação dos confinamentos em relação ao tema do estresse térmico? Você acha que esse tema, essa questão, ela já merece a devida atenção ou os confinadores ainda não se atentaram para os prejuízos causados por altas temperaturas? Já é possível enxergar um leve movimento, não olhando o estresse térmico como o foco principal, mas olhando o bem-estar como um todo. Então, a gente percebe, por exemplo, já bastante teste e pecuaristas começando a instalar mais aspersores, começando a instalar sombrites, buscando um pouco mais de conforto para esses animais. Independente de ter o resultado ou não medido, já é uma demanda que a gente começa a falar que vai começar a gerar um efeito manada nisso daí. Então, a gente tem um grande confinamento aqui no estado de São Paulo, que fez pesquisa, né, efetivamente montou um confinamento experimental, e o primeiro teste dele foi com sombra, e foi um resultado muito positivo. Então, você já vê que vai começar a direcionar para esse lado, começa a ter uma grande preocupação nesse sentido. E esse ano foi um ano bem quente, né, mais quente que os últimos anos, e Boiada sentiu, semana passada, semana retrasada, teve uma grande onda de calor, tanto no centro-oeste como aqui no sudeste, e foi nítido a queda no consumo geral dos animais. Então, já começa a chamar atenção, e você começa a visualizar o comportamento do estresse térmico em termos de consumo, que vai refletir em ganho de peso. Então, é uma tendência que já está sendo abordada em alguns confinamentos, os maiores, mais tecnificados já têm avançado nesse sentido, e aí vai fazer o efeito manada que vai começar a puxar os demais. Tem um ponto interessante, né, João, que na reportagem se cita ali uma perda de 70 até 110 gramas cabeça por dia. Isso é bastante significativo, né? Sim, é muito correlacionado com o gasto energético desse animal de dissipar o calor, além da energia que ele deixa de consumir porque ele deprime o consumo, né? Então, deprimir o consumo, come menos energia, menor ganho de peso. Associado com um gasto de energia maior para tentar dissipar calor, você tem um impacto aí direto no desempenho dos animais. César, na reportagem você cita a Austrália como um exemplo de país que aprendeu a lidar com estresse térmico. Por lá, né, todos os confinamentos operam com um plano de contingência para eventuais registros de altas temperaturas. Explica para a gente como é que isso funciona. Realmente, na Austrália, né, como você bem colocou, Renato, tem um plano de contingência, é algo assim, podemos dizer que é mandatório, né? E é rotineiro. Essa semana, a gente teve a oportunidade de fazer uma reunião com um técnico de lá, e do mesmo jeito que a gente tem a rotina de fazer uma leitura de coxo, uma rotina de fazer uma leitura de score de fezes no confinamento, eles têm a leitura de fazer a rotina de estresse térmico. Eles fazem a avaliação do que a gente chama de painting score, que nada mais é do que um score de estresse térmico,
3 vezes por dia. Geralmente eles fazem pela manhã, pela hora próximo ao almoço e no meio da tarde. E esse plano de contingência é tão verdadeiro que lá você tem uma licença para ser confinador. E que se você tem uma onda de calor vindo e você não tem um plano de contingência, você não ativa ele, se você pode chegar a ter perda de animais por mortalidade, e se você não botou em execução o seu plano de contingência, você pode perder a sua licença de confinador, você não pode mais operar o seu confinamento. Então, lá é algo que já é tratado de forma muito séria, tanto pela questão de perdas econômicas, mas também pela questão de bem-estar animal, como o João Paulo colocou. César, você citou aí uma situação, você pode perder animais podem morrer em função de altas temperaturas, isso pode acontecer? Sim, se você procurar, dar um Google aí rapidamente, na Argentina eles tiveram um problema com uma onda de calor no ano passado que teve mortalidade de animais, e não foram poucos não, foi uma onda de calor muito drástica, que teve vários confinamentos e até propriedades de pasto também que teve mortalidade de animal. Então, é uma questão que tem que ser levada a sério, tanto pelas perdas econômicas, como se a questão de bem-estar também, né? João Paulo, você estruturou pela sua empresa protocolos para monitoramento e redução de estresse calórico para 230 mil animais já este ano. Explica um pouco para a gente como é que são esses protocolos. Nato, muito aí com o auxílio da ferramenta do João Trevisoli, a gente consegue monitorar dia a dia, linkado com a estação meteorológica da propriedade, né? Ou quando não tem da propriedade, busca-se a mais próxima, a gente conseguiu perceber as ondas de calor e quando que esse animal entra em estresse. Esse ano a gente trabalhou praticamente protocolo o ano inteiro, então não foi um protocolo, mas sim uma adoção padrão o ano inteiro, para poder também estudar a onda de calor, apesar de que ela não é tão fixa. Para o ano que vem, a gente ter uma oportunidade de trabalhar realmente incisivamente, tentando prever quando que essas ondas vão acontecer e aí entrar realmente com esse protocolo. Mas ele nada mais é que uma reformulação dos núcleos, visando alguns macro e microminerais e a adoção de um aditivo aí que foi desenvolvido para essa finalidade, que no caso é o Omnigen. Então, é um redesenho, né, de núcleos com aditivo, focando principalmente em questão de imunidade e os animais não sentem a onda de calor, porém eles conseguem passar melhor por essa onda. Você faz alguns ajustes, então, na nutrição em função desses índices que você mencionou, João, é isso mesmo? Isso, basicamente em cima do núcleo, não muda a questão da dieta como um todo, mas é praticamente em cima do núcleo. O núcleo ele foi reformulado visando esse conceito aí com estresse térmico. E aí eu tenho bastante feedback, tem um cliente que até eu mandei para o César depois o áudio do cliente, que ele vem monitorando o consumo desses animais e o efeito do Pating Score, e praticamente onda de calor esse final de semana de 38 graus, ele mandando até a foto da estação meteorológica, e os animais sem apresentar sinais de estresse térmico. Então, assim, muito positivo esse feedback, que mostra que está pelo menos no caminho certo dessa finalidade. Agora vamos ver o que é impacto em desempenho e custo, que sempre é o principal norte, né? O quanto custou para o quanto que converteu em relação ao payback desse ajuste. Mas, tecnicamente falando e por comportamento, o protocolo foi bem assertivo. César, a Phibro trouxe para o Brasil uma metodologia para avaliar o estresse térmico, né? Que já é utilizada em países como a Austrália, chamada de gráfico de Punting, né? Como você chegou a mencionar numa das suas respostas. Ela consiste em atribuir notas que vão de 0 a 4,5, né? Onde 0 significa uma condição de conforto e 4,5 de extremo desconforto. Como é que esses scores eles podem auxiliar o produtor a tomar medidas para minimizar os efeitos do estresse calórico? Perfeito, Renato. Como você falou, né, a gente traz o conceito do Pain Score, que é uma avaliação de score dos animais, né? Tem alguns comportamentos que muitas vezes, por falta de conhecimento, a gente está andando no confinamento e não está fazendo esse tipo de avaliação. Como você colocou, o Pain Score vai de 0, que é um estado termoneutro, onde o animal não está apresentando problema algum,
a 4,5, que seria um estado crítico em termos de estresse térmico. Então, quais são alguns sinais que o animal dá, né? Ele começa a se aglomerar e perde bebedouro, ele aumenta a taxa respiratória, ele costuma colocar o pescoço mais para frente, ele começa a produzir saliva, ele começa a colocar a língua para fora da boca, né? Aí quando ele coloca mais a língua para fora da boca, ele indica um grau mais grave ainda de estresse térmico. Então, essa é uma ferramenta, né, de avaliação visual que o capataz, a pessoa, o supervisor do confinamento bem treinado, ele pode fazer isso e identificar o problema quando está ocorrendo. E aí tomar alguma medida mais reativa, né? É daí que veio a necessidade de ter uma ferramenta de predição. Porque quando a gente avalia o Paint Score, a gente sabe que o problema já está ocorrendo e a gente vai reagir àquele problema. E a nossa ideia é ter algo que permita a gente antecipar o problema também, né? A gente tem uma ferramenta que o LabMed está em parceria com a gente e o João Paulo e alguns clientes já estão ajudando a gente no monitoramento desses dados, onde a gente vai conseguir falar, na semana que vem você vai ter uma previsão de calor crítico para os seus animais, vamos entrar já ajustando o protocolo nutricional e ambiente para minimizar esses efeitos. E aí você vai, conjunto com isso, avaliar o Paint Score para ver o quanto aquele seu protocolo está sendo eficaz em minimizar esses problemas ou não. Vou pegar o gancho, César, do que você falou e mostrar algumas imagens aqui para ajudar aqui quem está nos assistindo a visualizar esses scores do Paint Score. Né? Por favor, vamos colocar uma foto aqui e vou pedir para que você e o João Paulo comentem um pouquinho. Esse daí é o animal sem ofegância, né? O animal que está numa condição termoneutra, né? Ecológico, é uma foto, a gente não tem um animal em movimento, né? Então, a gente não consegue ver se ele está respirando acelerado, mas aparentemente um animal que está tranquilo numa situação de termoneutralidade, né? É uma situação um pouco mais crítica, né? A gente está falando do animal que, como a gente comentou antes, ó, você já vê saliva na boca dele, você já vê promoção dessa espuma, né? A boca já começa a ficar aberta, ele começa a querer colocar o pescoço mais para frente, então já demonstrando uma dificuldade em trocar esse calor. João Paulo? É um animal já mais clássico de um Paint 2,5, indo para um Paint Score 3. Já é um animal que já está em estresse térmico, né? Ele já começa, não grave, mas ele já está com acúmulo de energia e de calor no corpo. Esse animal, se não cuidar dele, ele já vai começar a partir para uma situação mais delicada. Nós vimos aí uma situação de conforto, uma situação de 2,5 de score de animal já com problema pelo estresse calórico, e essa foto agora, vamos ver. Isso daí, né, acho que o João vai concordar comigo, isso é condição extrema, né? Tem todos os sintomas que a gente já comentou anteriormente, né? Pescoço estendido, salivação, boca extremamente aberta, língua para fora, esse animal. E você vê que ele está, aqui pela foto, dá para a gente perceber que ele já está encostado no bebedouro, né? Esse animal que provavelmente ele vai ter o comportamento até de mergulhar a cabeça dentro do bebedouro, né? Esse é o score, provavelmente score máximo aí. Ele vai mergulhar a cabeça dentro do bebedouro para tentar refrescar, que seria aquele corredor que pega um copo de água e joga na cabeça, no pescoço, para tentar minimizar o calor. O boi faria algo semelhante. Isso aí, um score 4,5, né, César? O animal já está no limite dele, se não socorrer, a tendência, a chance de perder o animal é altíssima. Esse é um animal que já teve, independente se ele sair dessa curva aí de calor, desse estresse, e não tiver mais esse tipo de situação, é um animal que já teve comprometimento de desempenho. Ele provavelmente já ficou para trás aí no lote dele. Até, Renato, pegar o gancho disso que o João falou, que o João Paulo falou, isso que é interessante, né? Fala, nossa, os animais estão sofrendo demais com estresse térmico. A parte da performance você já perdeu, né? Se a gente passar que ele teve 7 dias de estresse térmico, um confinamento que em média são 100 dias, está falando de 7% do período que ele ficou ali dentro, onde ele não performou da maneira adequada, né? Somando-se isso aos custos de insumo, a necessidade de ser o mais eficiente possível ali da porteira para dentro, a gente já teve uma grande perda econômica, né? Vamos ver um vídeo que nós separamos aqui. Problema, né? Você vê o animal
aquela taxa de respiração ofegante, você vê eles todos de pé, esse é outro comportamento, né? Você vai chegar na baia, né? Você vai ver todos os animais de pé, porque eles não ficam confortáveis para deitar e tentando dissipar aquele calor, né? Porque esse animal funciona como uma bateria, né? Ele vai acumulando carga e às vezes de noite, quando esfria, ele dissipa. Então, o estresse térmico ocorre quando ele tem aquele acúmulo e à noite ele não consegue dissipar, né? Aí você pega uma situação daquela ali, outra coisa que é importante, se tem mais umidade no ambiente, né? A umidade está alta, a radiação alta, né? O João Trevisoli vai dar mais detalhes dessas métricas, mas isso tudo agrava a situação, né? Uhum. E a gente pode ver ali que tinha uma umidade elevada no ambiente. Ou seja, não só na questão da nutrição, né? Como o João mencionou, se você tem uma condição assim, de estresse, de repente você também tem que se atentar para as condições da infraestrutura mesmo do confinamento, né? Como a gente viu aí, né? Com lama, enfim, tudo isso é um agravante, né, César? Um número que eu gosto sempre de falar, Renato, que se você perguntar para qualquer produtor, técnico, quantos centímetros de coxo tem que ter no meu confinamento? Todo mundo vai te dar uma aula. 35, 30. Não, eu já trabalhei com 28 e não tive problemas. Não, minha dieta tem mais forragem, eu vou trabalhar 40 centímetros lineares de coxo. Todo mundo te dá uma aula. Se você perguntar para essas mesmas pessoas quantos centímetros lineares você tem que ter de bebedouro, muitas vezes você vai ter o silêncio como resposta, porque é algo que ninguém está se atentando, né? E a gente vai do espaçamento mínimo aí de 2,5 centímetros linear de bebedouro por animal, até 4, 5, 7 centímetros na situação de estresse térmico. No João Paulo, eu sei que ele tem experiência prática com essa questão de disponibilidade de bebedouro e o efeito positivo que isso pode ter também, né? Puxando seu gancho aí, Cezinha, em 2013, 2014, um cenário, a gente trabalhava com animal oriundo do Sul e trazia para São Paulo para um programa especial de carnes. E a gente foi quando começou a ter essa questão do estresse térmico aí bem evidente, e nós fomos buscando, junto aí com o pessoal da Nutribif, inclusive, que era quem assessorava na época, fomos buscando alternativas para poder minimizar. Então, instalamos sombra, começamos, inclusive, o trabalho com o Minigen nessa época em caráter experimental, mas uma das grandes vantagens que nós tivemos de benefício na época foi dobrar os bebedouros em todos os lotes. Quando dobrou o bebedor, esse nível de estresse térmico deu uma boa melhorada. E não somente, mas mais importante é o feijão com arroz, né? Lavagem dele, limpeza, porque o animal ele precisa beber água, então ele tem que beber água limpa, e a vazão de água. Então, às vezes, você tem um bebedor grande, mas com baixa vazão, e aí o animal, em vez de ele rapidamente se saciar, ele demora e aí vai fazendo aquela fila para trás de animal com sede, com calor. Então, tanto espaçamento quanto vazão. E a gente tem percebido também, né, já é um movimento aí do mercado, virar o ano com o animal confinado. Antigamente era um momento de entre-safra, foi se estendendo os meses de entrada e saída, e agora praticamente é o ano inteiro confinando. Só que as estruturas são muito antigas, ou as ainda que estão sendo construídas, não se atentaram com acesso físico aos bebedouros. Então, às vezes você tem vazão de água, você tem área de bebedor, porém você não tem acesso. Então, são detalhes que a gente chama de ambiência, né? A ambiência do animal ali dentro do lote, ela tem que ser proporcionada em todos os sentidos, sem esterco, sem lama, com acesso, para você poder estar minimizando todos esses efeitos negativos aí que tem já de clima contra os animais. E as dietas estão cada vez mais, no linguajar aí da turma nutricionista, cada vez mais quente, né? Então, o seu incremento calórico já no animal já é maior. Então, você já produz mais calor naturalmente dentro do animal. E aí vai tudo uma conjuntura que vai afetando mais negativamente essa questão aí do estresse térmico. João, você usa também a campo uma ferramenta chamada Heat Load Index, o HLI, ou Índice de Carga de Calor, né? Criada pelos pesquisadores australianos. Como é que ela funciona? Fazendo analogia com o que o César falou, é exatamente uma bateria, né? Então, ele vai mostrando quanto que aquele animal está acumulando de carga de calor no corpo dele.
vai chegar um determinado momento que, com os parâmetros aí que nós passamos entre tamanho de esterco, tamanho de pelo, umidade, vento, calor, raça, sexo, um monte de variáveis aí que entram na equação, ele vai indicando quanto que esse animal está naquele momento carregado ou se carregando de calor. E aí, em cima disso, você tem vários gráficos e índices para poder nos auxiliar a tomada de decisão, no que fazer. O mais interessante é que hoje nós estamos vendo uma foto do dia. A gente não enxerga para frente, nem consegue se antecipar. O ideal é que daqui a pouco, com mais base de dados, trabalhando um pouco mais a estatística, as equações, a gente consiga ter uma antecipação do problema. E aí sim a gente está realmente agindo com planejamento, e não hoje pagando fogo, né? Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho de futuro agora. Então, vamos trazer para a nossa conversa o João Trevisoli, que é da startup LabMatch. João, você está trabalhando, a pedido da Fibro, uma plataforma que permitirá aos confinadores cadastrar dados para inferir o estresse térmico dos animais, usando, entre outras coisas, o HLI, que o João acabou de mencionar. Explica para a gente um pouco como é que funciona essa história. Então, a ideia basicamente é o seguinte, a gente, por meio de uma série de análises e uma série de discussões com o pessoal, com os pesquisadores, pesquisadores brasileiros, pesquisadores americanos, pesquisadores australianos, eles definiram basicamente quais seriam os índices e quais seriam as funcionalidades que o sistema precisaria ter. O que a gente está fazendo? A gente criou uma plataforma em que o cliente consiga registrar as características dos seus animais. Então, qual é a raça, qual que é a sua mistura, qual que é a cor da pele. Eles conseguem colocar as características dos confinamentos, né? Então, no caso, se tem sombra, qual que é a temperatura da água, se tem esterco, qual é a sua profundidade. Nosso sistema ele consegue pegar tantos dados de estações meteorológicas públicas, quanto da própria LabMatch, quanto dos clientes da Fibro, no caso do João Paulo, por exemplo. E como que isso funciona? O nosso sistema ele consegue pegar e indexar todos esses dados e gerar um relatório trazido para a realidade do confinamento. Então, o cliente ele consegue enxergar, ter uma foto do problema de uma forma muito acurada. Então, pois muitas vezes eles estavam tendo esse problema, né? O problema de estresse térmico, e por esse conceito desses animais anelorados não terem, parecerem não sofrer, muitas vezes eles estão sofrendo e isso não é visto. Então, com uma ferramenta como a que a gente está desenvolvendo, em parceria com a Fibro, eles conseguem ter uma visão e uma foto do problema e conseguem extrapolar isso para o futuro, né? Então, a gente tem trabalhado, fora as análises históricas, a gente tem criado alguns modelos, baseado nos modelos de previsões que a gente tem hoje em dia, em análise de série histórica, dentre outros, e a gente está gerando um modelo de previsão de HLI para o futuro, para que o pecuarista, né, consiga identificar o problema e tomar algumas atitudes antes que ele realmente impacte na produção. E ele vai precisar, João, você mencionou aí dos dados meteorológicos, né? Isso. Esse produtor, ele vai ter, a gente sabe que muitos têm estação meteorológica dentro da fazenda, né? Uhum. No caso do confinador, se ele não tiver, ele pode usar esses dados de uma estação regional? Sim. Como isso funciona? A gente, dentro da nossa empresa, a gente tem mais ou menos entre 950 e 1.150 estações cadastradas. Algumas dessas estações elas são públicas, do INMET, outras estações são de parceiros e algumas são estações nossas. Então, o que acontece? O nosso sistema ele vai puxar sempre os dados da estação de superfície mais próxima que tiver do confinamento. O sistema vai avaliar se essa estação tem ou não os requisitos mínimos para que a gente consiga fazer esse cálculo e gerar os resultados baseados no modelo do HLI, que são temperatura, umidade relativa,
velocidade do vento e irradiação solar. Caso não haja irradiação solar, a gente vê se eles têm uma medida que é chamada de temperatura de bulbo negro. O que é isso? É um sensor de temperatura medido dentro de uma esfera de cobre pintada de preto. Ele substituiria o sensor de radiação. Se essa estação tiver esses requisitos mínimos e se o produtor tiver os parâmetros dos animais e o parâmetro das suas instalações, a gente consegue gerar esse índice. Então, independente do cliente ter ou não a estação, a gente consegue gerar os resultados. É óbvio que, caso o cliente tenha esses dados próprios, né, medidos diretamente do confinamento, a representatividade vai ser muito maior. Então, a gente vai conseguir representar com muito mais segurança, com uma qualidade e com uma acurácia muito melhor o que tem acontecido especificamente dos animais dele. Mas isso não exclui a possibilidade dele ter uma referência. Você acha que por meio desses dados, o produtor ele vai conseguir se antecipar a efeitos? A gente está vivendo aí uma época, né, um período de, como já foi comentado por vocês, de extremo calor no país, e isso se reflete naturalmente no ganho de peso. João, você acha que com essa ferramenta o produtor ele vai conseguir se prevenir assim, com ações futuras para evitar esses efeitos? Com certeza, ele vai conseguir tanto se prevenir, pois a gente faz algumas previsões. Hoje em dia a gente tem conseguido trabalhar com uma grande precisão na faixa dos 7, 8 dias. A gente tem trabalhado para melhorar isso, e então ele vai conseguir se antever e conseguir tomar algumas atitudes para evitar com que o estresse por temperatura venha impactar na produção. E ele vai conseguir também, que isso é um grande problema, identificar o problema. O problema do estresse está acontecendo, e ele, por não ter nenhuma ferramenta, por ele cair na subjetividade, ele não conseguia avaliar isso. Então, essas duas questões são muito interessantes. Com a ferramenta ele vai conseguir tanto se antever e tomar as atitudes, quanto ele vai conseguir ter uma foto da situação que eles têm nos animais hoje. Pegando um pouco do gancho que o Trevisoli falou e que o João Paulo falou no começo, a gente estava olhando para o retrovisor, né? A gente está vendo o que passou ali para trás. Agora, com a ferramenta, que a gente possa olhar para o para-brisa e ver o que está vindo para frente para a gente. E como o estresse térmico é um problema multifatorial, né? Ele depende da ambiência local, do seu modelo animal, ele depende da sua localização geográfica. Como ele é um problema multifatorial, a gente precisa de uma solução multifatorial também. Por isso que essa ferramenta que vai permitir a gente predizer vai ser importante para a gente fazer analogia aqui, né, um tiro de 12, né? A gente vai tratar de ambiência, a gente vai tratar de ajustes de manejo e a gente vai tratar de ajustes nutricionais, né? Não é uma coisa só isolada, não é só, coloquei sombra, resolvi meu problema, né? Eu tiro a lama, não tem acúmulo de lama, resolvi meu problema. Não é, são ações conjuntas, né? É a sombra, é o ajuste nutricional, é o ajuste de bebedouro, como o João Paulo falou, é o aditivo, no caso, o Omnigen. Então, é um pacote de coisas que você vai fazer para, multifatorialmente, você solucionar o problema, né? Perfeito. E quando é que essa ferramenta vai estar? Ela já está disponível para o confinador? Ainda não, vamos ver até que o Trevisoli me fala, mas nossa ideia é em novembro a gente conseguir ter ela funcional, né? A gente está num projeto bem interessante, avançado já, né? O João Paulo é um dos usuários testes aí, ele já tem, podemos dizer que é o primeiro usuário do Brasil, né, da ferramenta, né, como cliente, né? Os clientes dele já estão tendo esse privilégio de ter acesso em primeira mão, na fase de testes ainda. Mas eu creio que por meados de novembro a gente vai ter a ferramenta disponível, full, rodando para todo mundo. Aí vamos, né, João? Trevisoli, até novembro estamos ok, né? Com certeza. A nossa ideia é ter o que a gente chama de MVP, que é o produto mínimo viável, em cerca de 15 a 30 dias. É a nossa previsão. E para que a gente consiga ter uma versão mais robusta em novembro, mas o software ele é uma solução progressiva. Então, a nossa ideia é que a cada etapa a gente consiga ter mais e mais funcionalidades
Em novembro, a gente já ter ele funcional, mas mesmo depois que ele já estiver funcional e os usuários estiverem usando, a gente continue recebendo feedback dos clientes da Fibro, do pessoal do mercado, e que a gente incorpore isso e que a ferramenta continue evoluindo e atendendo a demanda do pessoal. Vou puxar um pouquinho o João Paulo aqui para falar. Você disse que já está fazendo alguns testes, né? João Paulo, você conseguiria já nos dizer como é que essa ferramenta, mesmo que ainda em fase de testes, como é que ela está sendo utilizada no campo? O que eu tenho usado dela é realmente só, por enquanto, para ver o gráfico do estresse, né, o quanto do HLI, e cruzar com o quanto de consumo isso daí impactou. Até para lá na frente, a gente, na hora de avaliação de cada lote de saída, entender o quanto que isso impactou ou não no resultado. Agora, a grande vantagem dessa ferramenta é que ela vai te avisar no momento exato que está acontecendo o estresse, porque no dia a dia você não consegue monitorar todas as unidades, todos os lotes, então vai ter uma maior inteligência e antecipação do problema, né? Está sendo alertado naquele momento que em tal lugar está acontecendo uma provável situação já mais grave de calor. Então, você consegue, talvez, antecipar, aumentar o fluxo de água nos bebedouros, trazer caminhão-pipa para molhar a boiada, e você começa a ver o que vai acontecer para poder se precaver, né, do problema. A gente vai emitir alertas, vai chegar no celular do cara, ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou da maneira que ele escolher receber informação, mas a gente vai ter esse alerta dele de que está vindo uma situação onde ele tem que tomar alguma providência, né? Então, acho que isso vai ser legal, que a gente vai conseguir antecipar muito aos problemas. Que interessante, César. Quer dizer que ele vai conseguir receber isso, um alerta para poder falar, olha, essa situação que está se vislumbrando aí, e para naturalmente facilitar ou permitir que ele tome decisões, né? Perfeito. Isso mesmo. Bom, a gente está chegando ao final. Gostaria de agradecer cada um de vocês e abrir espaço também para considerações finais aí, cada um fizesse aí o seu encerramento, por favor. Agradecer, Renato, toda a equipe da DBO, Maristela, todo mundo aí pelo espaço, pela oportunidade de a gente discutir um problema que eu acho que no Brasil a gente sempre soube que a gente deveria ter alguma magnitude. A gente sabe que a gente vive num país tropical, um país de temperaturas altas, né? E umidade também, principalmente no verão. Então, a gente sempre soube que alguma perda a gente teria. Eu acho que agora a gente está indo para um novo nível de a gente entender essas perdas e principalmente ser proativo para evitá-las, né? Então, a gente poder falar isso com o público da DBO, que a gente sabe que é imenso, né? Principal magazine do setor nosso há muito tempo. Então, a gente fica lisonjeado do espaço para poder discutir um tema de grande relevância para o produtor. Só agradeço. Agradecer aí a participação, acho que é importante estar sempre buscando aí temas que agreguem, né, olhando o que os outros estão fazendo, principalmente quem a gente acredita que já está na frente, já está enfrentando a situação e trazer isso para a nossa realidade, né, o que serve na Austrália, em parte serve para nós e em outro não, mas aí discutir o que pode servir para nós e aprofundar nesse tema, falando dessa questão aí do estresse térmico. Isso vale para todos os outros assuntos. Eu acho que não tem nada de errado copiar o que os outros estão fazendo, né? Eu acho que é ganhar tempo com isso daí. Então, se os outros já estão fazendo e para nós serve, por que não aprofundar no tema? Então, acho que fica válido aí e espero que cada vez mais essa questão de ambiência seja trazida à tona, né, ao nível de conversa, porque hoje é o que, para mim, é onde tem mais impactado em relação a resultados nos confinamentos e nunca é avaliado efetivamente. Então, acúmulo de esterco, questão estrutural dos confinamentos, isso daí fica meio que renegado aos assuntos e depois a bomba estoura na parte técnica, e às vezes o problema é estrutural. Então, é importante conversar sobre o todo para realmente olhar para frente como resultado positivo.
Eu também gostaria de agradecer a oportunidade da gente poder estar discutindo o problema e estar podendo criar ferramentas e soluções para ajudar tanto os produtores quanto os provedores de soluções a conseguirem abordar esse problema, conseguirem medir esse problema e de fato, ter um impacto no dia a dia e na vida dos produtores. E agradecer a Fibro e a revista DBO pela oportunidade da gente estar divulgando tanto o nosso trabalho, quanto o problema, quanto as soluções, né, para o estresse por temperatura. Eu agradeço, muitíssimo obrigado pelas informações técnicas e agradeço em nome da revista a cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou mais essa edição do Revista DBO em Foco. Lembrando que esse conteúdo fica disponível no site portaldbo.com.br e nas nossas redes sociais. Você pode assistir novamente, compartilhar com seus amigos e com toda a equipe da sua fazenda. Acompanhe a DBO, informação de qualidade que faz toda a diferença para o seu negócio. Até a próxima!